E aí, galera do Puro Malte, hoje, sexta-feira, 9 de dezembro, dia do Jogo do Brasil contra a Croácia. Quando vocês estiverem nos ouvindo, já saberão o resultado do jogo, né? Então, espero que vocês estejam felizes nesse momento. A gente, por enquanto, está ansioso e eu sempre fico muito nervoso no dia do Jogo do Brasil. Queria começar perguntando para vocês se vocês conseguem assistir os jogos com relativa tranquilidade ou se é quase uma tortura para vocês. Cara, até o momento, sim. Acho que no último... O primeiro jogo acho que foi um pouco mais tenso. O último parecia... Eu falei, agora é oitavas, né? Agora não pode perder e tal. Mas aí foi muito fácil no começo. Quando o jogo é difícil, eu fico tensa, assim. Até minha dica cultural, já vou antecipar, é um podcast que chama Meu Time de Botão, que é, cara, muito legal. Eles pegam, assim, cada episódio eles falam ou de um jogo e destrincham o jogo inteiro, ou sobre um jogador e falam da carreira inteira dele, e os caras são muito legais. E aí tem um sobre o Brasil e Holanda de 98, que pra mim, assim, na minha memória, foi o jogo que eu mais fiquei nervosa na minha vida, assim. Nos pênaltis eu tipo, chorei, um negócio que acho que 4 anos depois eu já não ligava, não sei se eu não ligava tanto, mas eu já estava meio em outra, já estava mais natação e foi de madrugada, né? Então eu curti o Penta, mas não tanto quanto eu teria curtido se tivesse sido na França. Então esse jogo para mim foi tipo, um dos momentos mais tensos da minha vida, assim, e foi muito legal. E eu lembro de ficar brava com os meus pais porque eles não estavam muito nem aí. E eu e meu irmão, assim, pirando. E depois, quando perdeu da França, tipo, cara, como assim? A vida continua? Tipo, a gente não vai ficar uma semana de luto aqui? Então, fica essa dica aí. Normalmente, os jogos do Brasil eu assisto com uma certa calma, assim. Não, esse Brasil e Holanda de 98, com o gol do Ronaldo, que ele domina e bate de esquerda, né? E depois o Tafarel pegando o pênalti, realmente eu fiquei um pouco tenso. Mas normalmente eu assisto calmo, sim. Nos do Corinthians eu costumo ficar mais nervoso, principalmente esses de final, Libertadores. Eu fui assistir na torcida do Flamengo com o João Pedro, Corinthians e Flamengo, e aí foi um pouco tenso esse último. Mas normalmente eu vejo, eu consigo ver calmo, assim, analisando tal. Eu tenho uma relação mais apaixonada pelo Corinthians do que pelo time do Brasil. Não sei por quê, mas é assim que eu sou. Nelson? Eu sofro bastante, eu fico angustiado aqui. Eu tava pensando aqui, eu acho que eu nunca assisti um jogo de futebol no estádio. E deve ser ainda mais desesperador, porque tem toda uma energia ali, né, do que tá acontecendo. Isso deve ser mais legal assistir no estádio, com certeza, do que assistir pela televisão. Mas eu tô proibido de ver jogo aqui na Empíricos, porque eu grito gol antes, e aí erra a bola, sabe? E aí o pessoal quer me pegar de pau aí no corredor, então eu tô evitando. Hoje tem jogo, mas o escritório tá vazio por enquanto. Vamos ver o que vai dar. Nossa, eu sou o inverso do que eu sou na vida real e no trabalho. Eu sou assistindo o jogo, eu fico muito nervoso, tipo, bizarramente nervoso. Pra mim chega a ser uma tortura, assim, ver o jogo do Brasil. Mas você grita, você fica caladão? Não, eu fico calado, mas por dentro ali, uma explosão de sentimentos, né? Mas no gol você extravasa, assim, no gol? Sim, no gol sim. O gol é importante. E acho que também justamente por torcer pela Ponte Preta, né? Que é um time que não permite um grande engajamento dos torcedores, assim, né, nunca ganhou nada e tal, eu acabo me envolvendo mais com a seleção brasileira. Acho que é o inverso do Corinthians para você. Sim. Podia marcar um Coritiba e Ponte Preta para Bia assistir, né? Porra, puta jogo, hein? Bom, mas hoje além das quartas de final do Brasil, também é dia de festa da firma, né? Então eu queria perguntar para vocês o que vocês acham de festas da firma, não especificamente da nossa festa da firma, mas do conceito de festa da firma. E se vocês já ouviram falar, já presenciaram ou já protagonizaram alguma história bizarra de festa da firma. Tá?
Vou começar com uma que eu ouvi de um amigo meu, do colegial, né? Basicamente, ele morava aqui em São Paulo. 2 amigos meus, né, do colegial moravam juntos. Sempre foi um cara meio malucão, engraçadíssimo, né? E ele estava ali numa fase da vida tomando todas, né, enchendo a cara e tal. E aí foi na festa da firma, zerou ali algumas garrafas de vodka, né? Passou do ponto. Aí chegou em casa, o relato que eu tenho a partir desse momento é desse meu outro amigo, né, que morava com ele. Aí o cara chegou em casa, a casa tava virada de ponta cabeça, tudo vomitado, né? O cara capotado ali, dormindo meio que no chão do próprio quarto. E, porra, ficou lá daquele jeito mesmo. No outro dia acordou com uma baita ressaca, né? Aí, 9h30 da manhã, o chefe do cara liga no celular dele. Já tinha várias ligações, inclusive, né? E aí ele atende, fala, pô, e aí, tá tudo bem e tal? Pô, ontem foi forte, né? A festa foi forte e tal. Aí o chefe dele falou assim, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Eu preciso que você... Isso era um sábado, né? Sábado de manhã. Preciso que você organize uma apresentação de tudo que você já fez na consultoria. Ele trabalhava numa dessas consultorias bem tradicionais. Para a gente apresentar para o CEO amanhã à tarde. Que ele quer avaliar se a sua relevância para a empresa e se faz sentido você continuar ou não conosco. Aí ele, não, mas como assim? É sábado e tal, né? Aconteceu alguma coisa? Porque o cara tá me chamando. Não, faz isso e depois a gente conversa. O cara ficou desesperado, tava com uma puta ressaca, dor de cabeça. Preparou a melhor apresentação que ele podia preparar na face da terra. Domingão foi lá, apresentou pro cara no escritório. E o cara ficou calado e tal. Terminou a apresentação, o CEO falou, não, tá bom. Vejo que foi uma exceção e tal, você continua conosco. Mas eu aceito um pedido de desculpas, né? Não, desculpa. Tá. E até aquele momento ele sequer sabia o que ele tinha feito. Aí o CEO foi embora, o chefe dele chegou, falou, pô, escapou de uma, hein? Espero que você tenha aprendido a lição. Nunca mais, né? Aí ele, porra, chefe, foi mal mesmo, né? Mas o que aconteceu no fim das contas? Eu juro que eu não lembro de nada, né? E o cara falou que ele deu um pula-pirata no CEO da consultoria. Não sei se vocês estão familiarizados com o conceito de pula-pirata, mas puta, foi a história mais bizarra que eu já ouvi de festa da firma. Eu gostaria de ouvir a sua definição de pula-pirata, Dorfão. Basicamente, assim, não sei como é que tá se houve alguma atualização, né? Mas você usar o dedão ali para passar uma certa cócega no... Isso, exatamente. Por trás, né? A pessoa vitimada costuma dar um pulo, né? Realmente não foi assim, posso dizer que ele mandou bem, né? Sim. Puta, na frente de todo mundo, meu filho, não tem nem apresentação. Justa causa na cabeça. Não, eu acho que foram muito bonzinhos com ele. Nossa, é um perigo, né? Esse negócio de festa da firma. Ano passado, eu acho que tava todo mundo bem animado, porque foi pós-Covid. E eu tive uma certa ressaca moral também, porque eu me diverti um pouco além do que o meu cargo propõe, né? Mas... E acho que a pior sensação nunca presenciei nada parecido com isso. Mas eu acho que a pior sensação do mundo é essa de você não lembrar o que você fez. Tipo, isso é muito ruim. Ressaca física é terrível, né? Mas essa coisa do cara... E pra mim nunca é de fazer, mas assim, o que será que eu falei, sabe? Eu me lembro de de abraçar uma pessoa nada a ver. O que eu falei pra ela, cara? Isso pra mim é muito ruim. Então foi até um dos motivos de eu parar de beber muito. Não, nossa, isso me fazia muito mal. Muito mal. Cuidado, pessoal, hoje. E aí, Nelson, você que gosta, né?
Eu gosto bastante. A Empírico, eu não sei se a gente é muito diferente, sei lá, da Faria Lima, mas a gente tem uma cultura de bar muito grande aqui, então as pessoas frequentemente vão para o bar. E quando juntou todo mundo no mesmo escritório, que antes era separado, voltou essa cultura. Então, a gente tem, por exemplo, os portais, os jornalistas, que são geralmente pessoas mais novas, que gostam de ir pro bar sempre. Ontem teve happy hour do TI, o pessoal foi para lá, bebeu pra caramba. Aí tem várias fotos nos grupos, os pessoal se divertindo, todo mundo trabalhando hoje. E sempre foi assim. Então, a gente meio que vai no treinamento. Durante o ano, a gente vai treinando. Quando chega o dia da festa, a gente consegue se controlar. Eu tô aqui há algum tempo, nunca presenciei nada muito louco nas festas da Empíricos. Eu sei que a gente se diverte bastante. E se acontece alguma coisa muito louca, depois. A gente vai para outro lugar depois, aí tá tudo liberado, entendeu? Mas o ano passado a Bia tava muito bem. Ela tava se divertindo pra caramba, assim. As pessoas estavam felizes de ver ela feliz. Foi histórico, foi épico. Eu temo por vídeos, né? Até hoje o Amazon fala. Deve ter um vídeo aí teu que não vai ser legal, mas... Você vai hoje, não? Eu vou, com certeza. Muito auto-julgamento aí, Bia. Não. Fez nada demais. Nossa, rainha do auto-julgamento, né? Eu também sou um bom candidato nesse tema, viu, Bia? Então, estamos juntos. Eu tenho não sei o que pensar sobre festa da firma, sabe? De verdade, assim, eu tenho uma relação muito ambivalente com isso. Pessoalmente, eu não sou um cara muito festeiro, né? Não sou muito de ir em festa e tal. Me sinto um pouco... Aí tem uma parte de mim que fala, puta, é minha responsabilidade, né? De algum modo estar lá e estar presente e falar com as pessoas e tal. Tem um outro que fala assim, ninguém quer que você esteja aqui, porque você, de alguma maneira, é um censurador para essas pessoas que gostariam de estar se divertindo e zoando mais. Tem um outro lado assim, putz, eu vou ter que... Essas pessoas talvez esperem coisas de mim, eu tenho que falar com todo mundo aqui, eu não sei, eu nem sei muito bem o que falar também. Você fica naquela assim, putz, será que as pessoas estão aqui porque elas realmente querem, ou porque elas de alguma maneira se sentem obrigadas também, a um certo compromisso corporativo, ou elas estão gostando e tal? O que é isso aqui, né? Puta saco, festa da firma, puta, que legal, vamos lá encontrar os brothers e encher a cara. Então eu tenho essa relação meio ambivalente e de certa dúvida perante da representação que é a festa da firma, e eu acho que ela é um pouco de tudo isso, né? E como situações bizarras, cara, a minha própria história pessoal, assim, eu imagino que vocês saibam, ou talvez não também, mas eu descumprindo qualquer tipo de protocolo, né? A Gabi trabalhava, minha esposa, né? Trabalhava na Empíricos também, na época, na Vitrio, e eu desencanei completamente da festa, e fiquei a festa inteira chavecando a Gabi para conquistar. E foi bastante bizarro isso, de alguma maneira, porque foi uma fully dedicated a essa man in a mission, né? O homem numa missão ali, e na frente de todo mundo, assim, carudamente e tal. E acho que foi isso. Eu me lembro do meu pai contava uma história também, que uma vez ele teve que decidir, né, aquela coisa, e vou contar tal como foi, assim, com o risco de ser julgado aqui, mas mostra um pouco do que era o Brasil, acho que ainda é de alguma maneira, mas ele teve que decidir ali no mês de dezembro, ele estava no Safra, né, ele era superintendente, e ele tinha que mandar embora, entre duas pessoas, e tinha um cara que era gay, solteiro, e tinha um outro cara que era pai de família, 3 filhos e tal, e o cara era meio arrimo de família ali. E ele, no critério, falou, puta, se eu mandar o pai de família embora, eu vou causar um estrago muito grande, né? O outro aqui é solteiro e tal, vou mandar o gay embora. E mandou o gay embora, e 2 semanas depois foi a festa do Safra. E aí o cara que ele preservou lá chamou a Lili Safra para dançar na frente do seu José. E o cara começou a dançar com a mulher do seu José Safra. Então, isso era e depois foi mandado embora, acabou sendo mandado embora por isso também. Então, acho que essas são as 2 histórias assim que mais me marcam quando vem o tema festa da firma. Legal. Vamos aqui, então, do Pula Pirata para Thelonious Monk. Não, mas o que vocês não responderam essa parte? O que a festa representa? O que a festa representa para vocês? Que era a outra parte da sua pergunta que era boa. Para mim, eu acho que do ponto de vista da empresa, né, eu acho que por mais que se o ano foi ruim ou bom,
acho que importa menos, né? Mas uma ocasião para comemorar no sentido de etimologia da palavra mesmo, né? Ou seja, lembrar-se juntos daquele ano, né? É óbvio que depois todo mundo toma umas e começa a dançar e tal, e vira mais uma celebração, né? Uma festa propriamente dita. Mas eu acho legal ter uma ocasião, nem sei se a festa da firma é o marco mais apropriado para isso, mas para você se lembrar do que foi o ano. Eu acho que é meio isso mesmo. Sobre isso que o Felipe falou, se as pessoas estão felizes ali, acho que tem de tudo, né? Mas ultimamente o pessoal que não tá afim de ir já nem vai, né? Eu acho que... E o pessoal curte muito. A do ano passado foi muito legal. Foi muito legal. Teve anos que não foram tão legais, mas eu acho que ano passado foi... Ainda mais pós-Covid, tava todo mundo num clima muito, assim, de... Voltar à vida, né? E vendo algumas pessoas pela primeira vez, e celebrando a vida, e foi um ano muito bom pra gente ano passado, então... para a empresa como um todo, né? Então foi um negócio que eu acho que teve impactos reais depois no trabalho, sabe? Muita gente se conheceu, muita gente se aproximou, ficou feliz mesmo. Foi um negócio que foi muito bom. Não sei como é que vai ser esse ano. Tô curiosa, assim, se as pessoas vão, se vai ter adesão. Mas eu gosto, eu acho importante. E aí o que eu acho, que aí eu não fiz isso ano passado, né? Tipo, como chefes, assim, o lance é você ir. Acho que é importante ir, as pessoas esperam isso, e vai embora cedo, né? E aí eu não fiz isso, eu fiquei lá, né? Então, eu descumpri a minha lei aqui, mas ao mesmo tempo eu também não vi nada, eu não fui uma censuradora, porque, pelo contrário. Eu acho muito importante. No ano passado foi legal também, porque entrou muita gente nova na Empíricos, e as pessoas trabalhavam remotamente por conta da pandemia e conversavam com os outros via Teams, Skype, e a festa foi o lugar onde todo mundo se conheceu. Então, é você! Então, ficou uma coisa de um primeiro encontro, sabe? Uma descoberta de um amigo que você sempre conversou pela internet e você encontra pela primeira vez. Esse ano eu quero ver como é que vai ser também, estou ansioso, mas eu gosto muito, eu acho que a empresa inteira espera, vocês lá também, é legal, porque aí eu falo agora como ouvinte das pessoas que estão aqui também e observador. A gente não enxerga vocês só como chefes, a gente admira muito vocês são inspiradores. E tá no mesmo ambiente, fala assim, nossa, e de ter a oportunidade de conversar com vocês sem ser nos corredores da Empíricos correndo de uma reunião para outra, eu acho que é uma coisa muito válida para todo mundo, assim. O pessoal gosta, assim, de ver vocês lá. Se divertir. A gente tem uma coisa aqui, não sei se as pessoas sabem em casa, mas a gente tem um videozinho de final de ano que a gente sempre grava, a gente está fazendo, inclusive, agora, com os erros de gravações que acontecem durante o ano e tal, e é uma tradição também. Então, meio que desconstrói um pouco dessa imagem de CEO, de sisuda que a gente tem, às vezes, do chefe, e mostra a pessoa se divertindo, como a Bia foi o ano passado. A Bia estava muito bem, estava feliz pra caramba, caramba, é isso. Nelson, você que sabe das fofocas, as pessoas se pegam na festa da Empíricos? Eu quero saber se a gente vai poder se pegar, entendeu? Pode dar uns beijos na boca na festa da firma? O que vocês acham? Tá liberado? Porra, eu acabei de me dedar aqui, se não puder, eu preciso me demitir, né? Por mim, eu sou um libertário, né? Porque o compliance tá na festa também, né? Então tá todo mundo lá, tá todo mundo no mesmo barco. Acho que festa de fim de ano deveria ser assim, o que acontece na festa fica na festa. Depende do que, né? Não, claro. Sim, mas não... Dados os exemplos recentes aí que o Dorfo deu, acho melhor não arriscar, né? Não, pera, com consentimento, deixa claro, né? Sim. Dá um pula pirata no Caio Mesquita hoje lá no... Não vai dar certo. Beleza, então vamos para a próxima pauta? Posso só falar uma última coisa sobre isso? Porque assim, não pode se pegar na festa. Ô, queridíssimo, vamos para o estacionamento, então, né? Vamos para a escada de incêndio, né? Não é isso. E esse ano a gente está perto da Paulista, eles escolheram um lugar que é perto da Paulista e é perto da Augusta, então já está todo mundo sabendo. Fala assim, ó, acabou a festa, que acho que até 3, 4 da manhã, desceu todo mundo para Augusta, vamos beber, ser feliz, sábado é um novo dia. Não tem essa, não pode, negão. Senão vai ser na escada de... Ou vai ser aqui na frente, ou vai ser na escada de incêndio, né? É hoje. Bom, próximo Puro Malte, Nelson vai contar pra gente tudo o que aconteceu. Isso aí. Bom, queria puxar um pouco
como eu falei, né, do Pula Pirata para o Thelonious Monk, ele que é um dos grandes pianistas de jazz, né? E está associado à dica cultural que eu e o Felipe demos na edição passada, que é o podcast lá do Niall Ferguson. Então, o Thelonious Monk ele tem essa frase famosa que ele falava: o jazz são as notas musicais que você não toca. Né? Isso aqui está associado ali no discurso do Niall Ferguson com a importância do contrafactual no estudo da história. Né? Quais são as inúmeras histórias que não aconteceram e, mais interessante do que isso até, que quase aconteceram. Então, eu queria ouvir de vocês algo que aconteceu, ou quase aconteceu, por um triz na vida de vocês. Né? Por um detalhe aparentemente singelo, a vida foi por um caminho quando poderia, ou até estava se delineando, ir por outro. Vou começar comigo, para dar tempo de vocês pensarem aí também. É uma história bem simples, né? Mas eu fiquei até depois me lembrando dela, falei, nossa, isso aqui é um negócio que realmente podia ter mudado tudo para mim. Quando eu prestei vestibular, eu prestei economia na USP e na Unicamp. Né? Eu morava em Campinas, eu não tinha 17 anos, não tinha a mínima ideia do que representava estudar na USP ou na Unicamp. Para mim eram duas faculdades de ponta, então, sob uma leitura ideológica, né? Hoje a gente está aqui mergulhado no mundo da economia e tal, então a gente sabe, pô, Unicamp, a galera mais à esquerda, vários professores relevantes da Unicamp compuseram ou contribuíram com o governo Dilma, e a USP embora tenha também professores à esquerda muito relevantes, mas é um corpo acadêmico ali, uma grade curricular um pouco mais maleável e mais à direita, quando comparada com a Unicamp. Né? Mas eu, com os meus 17 anos, não tinha a mínima noção disso. Depois queria até saber do Felipe se ele tinha também. E aí eu estava para decidir, vou para a Unicamp, fico na Unicamp, né, que é uma decisão muito mais trivial para mim. O custo era menor, né, minha família também não tinha grana, assim, era uma questão relevante o custo de continuar morando com os meus pais, ou mudar para São Paulo para fazer economia na USP. Né? E aí um dos fatores decisórios, eu tinha uma amiga na escola que a mãe dela tinha feito economia na Unicamp, né? E na época eu ia na igreja, e aí eu fui lá na igreja no domingo para encontrar com ela e trocar uma ideia, né? Falar, pô, e aí, o que você acha, tal? E ela me deu uma resposta muito simples. Ela falou assim, olha, se você gostar mais de história, faz Unicamp. Se você gostar mais de exatas, vai para a USP. E eu sempre gostei mais de exatas do que de história. Não vou falar que foi o único fator que orientou minha decisão, depois eu acabei indo fazer Casper também, né? Então virou um pacote, mas naquele momento foi muito importante para mim, e pode parecer uma leitura superficial, né? Uma espécie de heurística ali, mas eu comecei a tomar minha decisão por conta daquela conversa. O meu também é de vestibular e da minha entrada na Empíricos, então eu acho que ouvintes assíduos aí já vão conhecer essa história, mas eu também não sabia o que fazer, aí aquele clássico, né, administração, tal. E aí tinha a filha de um sócio do meu pai que tinha feito GV, e ela estava super bem, e aí eu fui conversar com ela, estava no 2º ano, porque eu queria muito entender o que a pessoa fazia. Para mim era uma coisa muito distante, assim, tipo, trabalha em escritório, faz o quê, né, um administrador? Aí ela, a gente faz planilha, a gente tenta vender os produtos, e eu continuei sem entender. Mas ela estava muito bem sucedida. Ela era recém-formada e ela tinha um apartamento dela, que sempre foi meu sonho, ter meu apartamento. Meu sonho de consumo, assim, sempre tive muito medo de não ter onde morar e de depender dos meus pais, eu queria isso.
Anos depois eu fui descobrir que era um fake news, porque ela ganhou esse apartamento do pai dela. Então, mas ali foi assim, cara, se você fizer GV, a GV é muito foda e você vai comprar um apartamento, sabe? Se você fizer tudo certinho. E aí no ano seguinte também, quando eu tive que meio decidir entre a GV e a FEA, não decidi, né? Mas eu foquei completamente na GV e meus pais falaram muito assim, pensa que não é, que um ano é paga e a outra é de graça, sabe? Tipo, age como se fosse só o que você quer, né? E aí eu foquei muito na GV e eu acho que teve muito a ver com essa conversa. Mas acho que mais do que isso foi a minha entrada na FEA, né? Porque aí eu fiz GV 1 ano e meio, larguei porque eu queria fazer jornalismo. Aí prestei Casper, foquei muito na Casper, que era meu grande desejo, ser jornalista e tudo mais. Só que eu tinha um namorado na época, da GV, que falou para mim, cara, você se importa muito com essa coisa de grana, então, se você fizer só jornalismo, você não vai, tipo, isso aí não vai se resolver, né? Então, faz economia também, que era uma matéria que você curtia na GV, e aí você vai ser tipo a Miriam Leitão, você vai trabalhar no valor econômico, jornalismo econômico é o que mais paga, jornalismo esportivo, tipo, sinto muito, minha amiga não presta pra nada, é só futebol, ninguém quer saber de natação. E aí eu tava num relacionamento não muito... Não vou dizer que era abusivo, eu era meio criança, imatura e tal. Então eu prestei fé por ele. Então foi uma decisão errada prestar fé. Eu não queria. Eu queria fazer história, né? Eu lembro de olhar a grade de história na PUC e tal. Eu não queria fazer economia. Tanto que eu liguei para minha mãe chorando com a ficha da FUVEST na fila, falando, eu não quero escrever economia aqui, eu não quero fazer isso. E aí, quando eu passei, que foi meio por pouco, passei a noite até, meus pais não comemoraram, era assim, cara, mas você não largou a GV para fazer jornalismo? Tipo, o que você vai fazer essa fé? E passei assim, em cima da nota de corte, aí virou meio assim, não, agora é pessoal, preciso passar, e aí estudei muito para a segunda fase. Foi para agradar ele, sabe? E aí acabou que lá eu conheci o Vitor, né? E se não for... Então, assim, virou a minha faculdade principal muito mais do que a Casper. Os meus melhores amigos hoje são os que eu fiz na FEA. E foi por uma decisão errada. Foi por uma... Eu fui tonta, que mudou tudo. Nelson? Eu estou pensando aqui, eu não consegui encontrar alguma coisa muito específica, mas eu tenho uma coisa que me marcou muito, que foi por um triz também, que eu quase fui embora do Brasil. Eu tinha um relacionamento que também era meio abusivo, meio tóxico, então estava terminando esse relacionamento. E eu era obrigado a seguir namorando, porque eu já contei aqui, eu era influenciador antes e eu tinha um contrato com a Natura na época. E aí em janeiro daquele ano eu fiz uma campanha para a Natura, de Dia dos Namorados, e eu tinha que manter o relacionamento a 45 dias depois do Dia dos Namorados por contrato. Então eu tinha que estar forçado. Era obrigado a parecer que eu estava casada. E foi uma desgraça para mim, porque não queria mais, eu tinha que fingir que estava tudo bem, postar nas redes sociais que estava tudo bem, isso aqui. E aí eu fui fazer uma outra viagem, a trabalho também, eu fui para o México. E lá eu conheci uma outra pessoa, que também era influenciadora e era da Espanha. E eu me apaixonei. Me apaixonei perdidamente, assim, enlouquecidamente. Voltei para o Brasil. Na semana seguinte, eu fui para a Espanha, atrás dessa pessoa. Fiquei vivendo um amor de verão maluco, assim, e quase falei, putz, eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, eu vou mudar para a Espanha, eu vou morar em Barcelona, viver o grande amor da minha vida. Mas acabou que não deu certo também. Mas ainda acho que dá tempo de viver esse amor. Quem sabe? Tô achando que tá rolando um flashback aí pelo seu jeitinho, viu? Nossa, e essa pessoa tá fazendo uma série para Netflix agora. E sem querer descobri isso, eu fui assistir e tava lá. Eu falei, caramba, aí, sabe aquele frio na barriga, o coração bate e tal. Aí já mandou olá que tal no WhatsApp já. Que tal, né? Já foi atrás já. Tá rolando, Nelson? Talvez. É um pé lá, outro aqui, entendeu? A gente tá. Quem sabe? Ah, tá rolando, tô achando. Muito bom, tô torcendo, hein? Muito obrigado. Ah, eu acho que do meu lado, sobre essa questão de vestibular, eu tive também a dúvida entre GV e USP, e aí
a decisão também não tinha essa consciência de que a USP era mais neoclássica e tal, com alguma diversidade. Foi uma questão, puta, fui empurrado para a USP pela grana, né? Lá em casa já estava ruim e não estava péssimo ainda, mas já estava ruim. E aí fazia diferença também, e era pertinho de casa tal. Eu sempre morei aqui meio Alto de Pinheiros, então eu optei pela USP, mas não, você acha que, não sei se seria tão diferente, eu não consigo, né? Você não consegue ver a história, o que teria sido se eu tivesse feito GV. Mas acho que as duas coisas assim que foram de um jeito poderiam ser completamente de outro. Acho que a questão do João Pedro, né? Acho que essa foi ali, né? Pode, vai nessa e tal. Se tivesse mínimo de responsabilidade, as coisas seriam diferentes, mas que foi um erro que se tornou uma das maiores alegrias da minha vida, né? E tudo que isso trouxe, né? Você ser pai sem dinheiro, jovem, meu pai tinha acabado de morrer também, então foi uma coisa, mexeu muito com a minha vida, assim, e a alegria e, ao mesmo tempo, o cerceamento de liberdade que isso te dá e a necessidade de responsabilidade foi uma mudança bem grande ali para mim, e poderia, né, foi totalmente fortuito, assim. E a outra coisa, acho que é realmente a criação da Empíricos, né, que, putz, foi uma sucessão de eventos aleatórios também, e que acho que nem sei muito bem como, né? A gente chegou aqui, assim, e acho que foram essas duas coisas, Dorf, que mais eu poderia ser muito diferente, né? Se eu tivesse dado certo no Deutsche Bank, se eu tivesse sido contratado já pelo mercado financeiro antes, se não tivesse ido para a Infomani, se não tivesse conhecido, se não tivesse conhecido o Marcos, se eu não tivesse precisando tanto de dinheiro, acho que foram os dois grandes eventos que vieram de um lado que poderiam ter vindo de outro completamente diferente, assim. Vocês acreditam em destino? Acho que não. Não, também não. Você, Eduardo? Puta, em destino não, mas eu acho que... Estava escrito, não era para acontecer desse jeito? Não, isso não. Determinista, assim, não. Mas eu acho que tem uma rota de convergência ali. Não é bem um destino, mas o caminho do rio. Bom, vamos lá para o próximo assunto. Esse aqui, inspirado em Nelson Rubens. Como a gente acaba lendo as matérias também, né, e se relacionando com o mundo através dos olhos dos nossos amigos, né? Então eu leio uma matéria de natação que talvez eu não tivesse lido, eu lembro da Bia e aí me interesso e às vezes mando para ela ou não. E essa aqui, me encontrei com ela essa semana, que eu descobri, achei uma curiosidade bizarra, né, que os coreanos estão ficando mais velhos, né? Você sabe disso, Nelson? Continua, eu sei mais ou menos, não vai? Basicamente... A taxa de natalidade lá é bem baixa, né? Não, mas isso aqui é um negócio um pouco diferente. Tem uma espécie de regra na Coreia que os bebês nascidos em um dado momento do ano, você espera para virar o calendário e dar um ano a mais para eles. Na verdade, pode ser um ano a mais ou até 2 anos a mais, dependendo da época que o bebê nasce. Então, sei lá, uma criança nascida em 31 de dezembro, ela nasce com 1 ano já, e aí quando vira o calendário para o próximo ano, ela faz o seu 2º ano. Então é uma criança que na prática ela tem 0 anos e ela está com 2 anos quando comparada ao resto da humanidade. Você sabia disso? Sabia. Isso eles chamam, quando um estrangeiro também, eles perguntam, quando você chega lá, eles perguntam, qual é a sua idade coreana, qual é a sua idade internacional? Eles perguntam porque você já nasce com 1 ano de idade, pelo menos, né? É isso. Da Exatamente. Você já conta 1 ano. Então você nasceu já com 1 ano. Então você é mais velho na Coreia. É isso. E, bom, parece que estão revogando essa regra e os coreanos vão passar a ter a mesma idade do resto do planeta Terra. Então todo mundo vai ficar entre 1 e 2 anos mais novo lá a partir de agora.
Então, a pergunta que eu tenho para vocês é: se vocês pudessem voltar para uma idade específica da vida de vocês, que idade seria essa e por quê? Vou começar com o Nelson. Essa aí, vai. Se eu pudesse voltar com o entendimento que eu tenho da vida hoje, eu voltaria para um dia específico. Quando eu fui fazer 18 anos, eu fui para uma balada uma vez. Eu comecei a sair com 16 anos. E eu sempre consegui entrar nas baladas. Aí, quando eu fui fazer 18 anos, me barraram. Falaram assim: você é menor de idade, você não pode entrar. E faltava, era literalmente virar a noite para poder ter 18 anos. E eu lembro, isso é muito marcante para mim, assim. Então, se eu pudesse voltar no tempo com a mesma maturidade que eu tenho hoje, com a paciência que eu fui adquirindo, enfim, as coisas todas, eu voltaria para essa idade, essa faixa dos 18, 20 anos, que você está descobrindo as coisas ainda, tudo é muito novo e você não tem, não sei se responsabilidade, mas não tem compromisso com fazer certo, sabe? Você tem que experimentar, vá lá. Eu com certeza voltaria para essa faixa da minha vida, que foi muito intensa, foi transformadora para mim. Mas será que você teria uma experimentação genuína carregando essa consciência que você tem hoje? É uma boa pergunta. Talvez não, né? Talvez eu não fizesse metade das coisas que eu já fiz. Natureza sábia, né? Exatamente. Uma coisa curiosa lá dos coreanos, esse negócio de idade, é que isso é tão forte na Coreia que as pessoas normalmente não se relacionam com outras pessoas na vida, no trabalho, amizade, com outras pessoas de diferentes idades. Então, geralmente, eles perguntam a sua idade, então, sei lá, 35, que é a minha idade. E os amigos todos têm essa faixa etária, porque isso é muito forte na cultura. Não é só a questão de ter um ano a mais, é de hierarquia mesmo. Então, as pessoas não se relacionam. Então, você vai casar com uma pessoa, geralmente é na mesma faixa etária. É muito louco isso. Uma diferença cultural importante que tem lá. Filipão? Mais ou menos para essa fase aí do Nelson também. Mais especificamente, eu acho que para os 17 anos, assim, no terceiro colegial, eu acho que eu estava muito em paz comigo mesmo, sabe? Não tinha toda essa responsabilidade, né? A grande preocupação era passar no vestibular, mas eu estava bem convicto de que iria dar, assim, Puta, eu tava muito bem comigo, assim, eu me lembro de até os professores, de estabelecer uma relação com os próprios professores, assim, no São Luís, que eles iam me perguntar, pô, o que você achou da aula hoje? Você achou que foi boa e tal? E sei lá, aquele momento foi um dos raros momentos da minha vida que eu consegui estar em paz, assim, sabe, em real paz, em conexão comigo, meio sem dando muita atenção para o que as outras pessoas estavam pensando, e estava muito bem, estava jogando bola bem também. Puta, eu lembro com muito carinho dessa fase, assim, quando a gente também fechou o deal com o BTG, assim, por alguns poucos meses também, eu tive um pouco dessa sensação, assim, sabe, de tipo, cara, agora pensem o que vocês quiserem aí, sabe, tá aí. Foi uma certa paz, assim, mas que sempre dura muito pouco tempo, né? Então, eu queria voltar, na verdade, assim, é a idade, mas eu me preocupo, é muito mais o estado, né? O estado consigo mesmo, assim, eu queria voltar para aquele estado, assim. Legal. Bia? Putz, natação, né? Eu voltaria para antes até, acho que com 13, 14, e nem para fazer algo diferente, assim, sabe? Acho que tem isso, né? Você muda uma coisinha e depois muda tudo, né? Mas só para viver de novo aquele, assim. Acho que eu não sei se eu era muito feliz, mas eu me importava muito, sabe? Era legal. Eu gostava do processo, gostava muito de treinar, gostava muito de competir. Acho que eu sempre treinei melhor do que competir. Eu não tenho aquela coisa meio feroz que precisa para você ser um campeão, né? E eu voltaria para essa época aí. E você? Eu acho que voltaria para quando eu tinha 7 anos. É um trauma que eu tenho. Assim, eu comecei a jogar bola muito, muito velho, assim, comparado com os outros meninos da minha idade, né? Eu comecei a jogar com uns 12 anos. E quando eu tinha 7 anos, era a idade que você entrava na escolinha de futebol que tinha perto de casa lá.
O meu irmão, ele é 5 anos mais velho que eu, né? Então ele tinha ali entre 10 e 12 anos, ele fez escolinha. E meu irmão nunca gostou de jogar bola. Então meu pai que jogava bola tal, e gostava muito, ele pôs ele na escolinha meio por inércia, assim, né? E meu irmão não gostava de jogar e era muito ruim jogando. Então, assim, a gente ia ver o meu irmão jogar no campo, a galera da arquibancada ficava xingando ele do nosso lado, assim, sabe? E era horrível, né? Meu pai ficava puto da vida. E aí meu pai falou assim, não, vocês não dão para jogar bola e tal, nem vou pôr você na escolinha para se é para tomar xinga e tal, vamos desencanar, né? E aí eu não fui para a escolinha de futebol e fui gostar de futebol muito depois. Então eu voltaria ali para os 7 anos e, sei lá, levantaria a mão e falaria assim, nem fudendo, pai, você vai me pôr na escolinha assim e eu vou jogar lá. Mas tem essa lembrança aí. Joia. Vamos aqui para pergunta do ouvinte. Vou puxar uma rápida aqui, que a gente acabou se estendendo bastante nos tópicos anteriores, que é do Juliano. Bom, o Nelson está no estúdio, né? Então não tem fundo de tela, mas todos nós estamos com fundos de tela aqui, que contém livros, né? Acho que o da Bia tá o mais interessante aí de todos. O Juliano pergunta o que a gente faz com tantos livros que a gente já leu? Se a gente tem uma biblioteca em casa, se a gente guarda os livros, se a gente doa os livros, joga fora ou dão de presente. Vou começar com você então, Bia, com essa belíssima biblioteca aí atrás de você. Eu guardo. Eu sei que livro bom, tem que, né, ler de novo, doar, mas eu tenho bastante apego, assim, com os meus livros. Não é, acho que, tipo, para aparecer aqui no fundo só, sabe? Eu curto tê-los ali, eu acho que eu sempre tive isso na minha casa em Santos, né? Meus pais têm muito livro, e acho que isso me ajudou a me tornar uma leitora. Então, e eu sou péssima de decoração, então acho que essa é uma decoração mais fácil e mais honesta, assim, para mim. Então, e eu gosto muito de consultar também, às vezes. Não todos, né? Mas eu gosto de ter. Não sei. Para mim, eu não dou. Filipão? Eu também, eu não dou, não, eu guardo. Embora a Gabi esteja me pressionando para a gente se desfazer de alguns aqui, porque caiu outro dia a prateleira aqui, que estava pesado. Mas eu acho... Outro dia eu estava tendo uma conversa com você, foi falando, eu me lembrei dessa conversa que eu tive com o Beto, que ele estava falando do relógio falso, né? Fala assim, puta, você tem um Rolex, né? Na verdade, assim, o Rolex não é para os outros, é para você mesmo, que você estar olhando para o Rolex e falando assim, olha, eu cheguei aqui, eu pude ter este Rolex, né? Então, aquilo é um auto-reforço das suas conquistas. E quando você compra um falso, na verdade, tá te lembrando o quanto você é um bosta, né? Assim, não só você não chegou lá, como você está driblando ainda. Então, é melhor não ter, né? Pelo menos você tem uma certa honestidade moral, intelectual. Então, eu acho que eu nunca tinha pensado por que eu fui pensando agora, e talvez seja isso, sabe? Um certo reforço. É claro que eu não li todos os livros que estão aqui, mas um certo reforço à ideia de que, assim, puta, você carrega um path dependence, assim, né? Olha, essas coisas te compõem intelectualmente, assim, olha tudo que você jogou para dentro ao longo do processo, imageticamente, né? Se eu me desfaço disso, a sensação de que eu sou uma farsa intelectual, talvez ela aumentasse. Então, talvez por isso eu os carregue aqui como um lembrete de que alguma coisa, pelo menos, entrou, assim. No meu caso, eu sou, uma questão prática, eu sou muito alérgico, eu tenho uma alergia muito forte a pó. Então, lá em casa a gente evita qualquer tipo de coisa que possa acumular pó. Então, os livros que eu li na vida, eu doei, tem uma biblioteca na frente da minha casa, e a escola que eu estudei, que fica a poucos quarteirões também, eu levo os livros lá para deixar na biblioteca, porque eu passei muito tempo lá dentro também. E hoje eu consumo tudo digital, Kindle mesmo. Eu tenho essa sensação, tal como o Felipe descreveu aí, por exemplo, você tem uma vitrine, como se fosse, né, sua formação tá ali, né? Independente de você consultar ou não, mas você poder visualizar isso me traz uma
um senso de organização e uma certa tranquilidade também. E eu guardo, mas só aqueles que eu gosto muito, sei lá, notas 8, 9, 10. Às vezes eu leio um livro, sei lá, nota 6, 7, aí eu acabo doando, né? Eu leio metade, dou, normalmente para bibliotecas também. E agora mesmo a gente estava organizando, minha esposa principalmente organizando a biblioteca de casa, e tem bastante coisa para doar ali também. Acho legal a restrição do espaço físico, que ela também te obriga a selecionar, ficar com aquilo que realmente importa, né? Para também não ter um negócio entulhado, assim. Mas eu gosto muito da imagem da biblioteca. Vamos aqui uma última pergunta, antes da gente ir para o Tudo Nosso, Nada Deles. Queria saber como vocês se comportam quando amigos de vocês, ou familiares, mas principalmente amigos, assim, pessoas que vocês gostam muito de verdade, estão se relacionando com outras pessoas que vocês não gostam ou que vocês percebem que fazem mal para eles ou elas. Se você dá um toque, se você ficar quieto, não é uma situação muito fácil, né? Nelson, você que está mexendo a cabeça aí. Eu tô lembrando dos meus cunhados. Puta que pariu. Eu, por mim, eu geralmente não me meto no relacionamento das pessoas. Então, a não ser que esteja fazendo muito mal para ela, né? Sei lá, a pessoa tá perdendo a noção. Mas eu tenho experiências com meus cunhados, assim. Meus cunhados, tem um deles, pelo amor de Deus, era uma desgraça. E ele ficou muito tempo na minha casa e era daquele tipo folgado, sabe? Que abria a geladeira e botava o pé no sofá. Minha mãe ficava puta e aí eu acho que minha mãe fez esse serviço. Minha mãe botou ele para correr. Um dia ela tava passando aspirador de pó na casa, ela pegou o aspirador de pó e sentou nele, falou, sai da minha casa, e começou a bater nele. Falei, então, acho que ela fez por onde, assim, mas eu evito. Nesse momento mesmo, minha irmã tá saindo de um relacionamento que não tá tão bom para ela. Minha mãe tá super preocupada, porque acha que minha irmã tá depressiva, que tá sofrendo, minha irmã já tá em outra, na verdade. E esse ex-namorado fica mandando mensagem, querendo que eu ajude eles voltarem a ficarem juntos e tal. Mas eu não me meto na vida dos outros assim. Mas é difícil, é bem difícil. A gente dá palpite, né? A gente solta uma de vez em quando, mas eu acho que é importante para as pessoas sofrerem um pouco também de amor, sabe? Vivenciar isso, porque é isso que vai criando casca, vai fazendo você crescer para o próximo relacionamento ser melhor, ou, enfim, como você queira passar o resto da sua vida. Mas é difícil. É muito difícil, né? Porque tem uma prepotência um pouco de você achar que pode salvar o outro, né? De algo que você julga que tá errado. Embora, às vezes, claramente esteja, né? Mas, putz, eu não tenho nenhum recente, assim, que... Mas acho que eu tendo a não falar. Embora aí, às vezes, eu fico pensando, puta, mas se você é muito amigo de uma pessoa, você não deveria ter essa liberdade. Mas é difícil. É uma situação ruim, assim. Faz tempo que eu não passo por isso, pra falar a verdade. Traição, você contar pro amigo que, então, tô sabendo de uma coisa, é difícil isso. Isso aí... Bom, sei lá, prefiro... Cara, antes eu gostava de fofoca, sabe? Ai, nossa, hoje eu fujo. Puta, mesmo na Empíricos, eu prefiro não saber das coisas, mesmo, assim... Fofoca dos famosos, ok, mas de pessoas que eu conheço, não me conta, não. Prefiro não saber real, assim. Eu me interesso bastante por esse tema. A Bia passou, assim, pelo que eu acho, que é aquela história que dois valores se confundem aqui, né? Primeiro, um respeito ao espaço alheio, né? Que é isso, o relacionamento dos dois pertence aos dois. O que você está dando palpite aí, né? Por outro lado, é isso. Existe uma lealdade na amizade, né? Será que não seria talvez, na ausência de uma palavra melhor, né? No seu dever ou a sua postura mais ética não seria ir lá e conversar e tal? E qual que é maior aqui, né? O respeito ao espaço ou a lealdade? Puta, difícil você hierarquizar valores, né? E acho que não tem certo ou errado. Quando é assim,
vai um pouco do bom senso quando tá cruzando a linha, né? Quando é traição, essa história assim, puta, até como pelas coisas que eu já falei no episódio passado, sua mina foi lá para Campos do Jordão, você não quis ir, chegou lá o Rodrigo Hilbert, ela deu uns beijos no cara e voltou para São Paulo e te ama igual, puta, isso para mim, com certeza não falaria. Agora, sua mina, tipo assim, pegou 30 caras, tá dando boi até para mim aqui, puta, aí se pá tem que dar um toque, né? Chega a certos limites que, quando é muito... Quando existe uma certa... um maquiavelismo, assim, um rolê muito tóxico, aí eu acho que tem que, embora a Bia odeie essa palavra quando eu falo, mas às vezes fica tóxico, né? E aí eu acho que tem que falar, mas é muito difícil também, porque normalmente a pessoa não acredita, né? Ela se volta contra você, assim. Eu procuro, quando é muito amigo, muito próximo, que são pouquíssimos, né? Eu tento falar normalmente, mas normalmente a pessoa não ouve, e porque assim, eu tento ser sutil também. Aí a pessoa não entende, normalmente. Aí você vai aumentando o seu grau de literalismo, né? Você vai falar, ó, talvez e tal, essa pessoa não seja. Aí você dá um passo a mais, olha, não, eu tenho desconfianças mais sérias de que talvez ela possa estar. Cara, ela tá dando pro seu irmão. Porra, como você é grosseiro. Falei, cara, eu tava tentando aqui te falar, você foi não lendo, né? Mas eu acho que o que eu tenho estabelecido, acima de tudo, é quando vai dar ruim, né? Se tiver muito cedo ou tarde, vai dar ruim. E que você possa estar lá para acolher essa pessoa no final, quando ela estiver mal, quando ela estiver julgada pelos outros, pela sociedade, quando ninguém mais quiser saber dela e tal. Porque a tendência, cada vez mais eu tenho percebido isso, as pessoas elas são muito oportunistas, né? No sentido de que elas se aproximam de você e são super suas amigas quando você tá bem. Mas quando você mais precisa é quando você tá mal, né? E aí as pessoas se afastam de você. Quando você tá pobre, quando você tá vivendo uma situação de certo constrangimento, quando você tá humilhado, E aí as pessoas se viram. Então, assim, é nessa hora ruim que o seu amigo estiver lá humilhado, o seu irmão e tal, que você possa estar com ele, independente das bobagens que ele fez, né? Perfeito. O que fizeram com ele. Né? E você, Deus? Não, eu tento também, um pouco nessa linha, né? Separar o conjuntural do estrutural, né? Então, às vezes você tem um amigão e por algum motivo ali, um episódio, tá com uma pessoa que não é legal, né? Porque pode ser, sei lá, uma namorada, uma noiva, até uma esposa, ou às vezes pode até ser um outro amigo, né? Que ele conheceu e tal, e sei lá. Tá sendo uma má influência na vida, né? Aí, se eu leio dessa forma, se é algo conjuntural tal, eu falo, tento falar. Mas se é algo estrutural, tipo, puta, um amigo meu tá casado há 10 anos com uma mina zoada, né? Puta, aí já começo a pensar, sabe, tem uma máxima, assim, cada um tem o cônjuge que merece. Né? Então, puta, será mesmo que eu tô salvando ou tá tudo certo ali entre os dois? E os defeitos e as qualidades ali se complementam e geram uma espécie de equilíbrio, né? Então, aí eu já evito de falar, né? Nossa, acho que daria para falar muito tempo sobre isso. A gente acabou focando mais em traição, mas eu, sei lá, nem lembro disso mais, assim. Eu acho que tem outras coisas muito mais graves, né? Que pode acontecer num relacionamento, que, tipo, pessoa que trata mal o outro, assim, em sutilezas, tá sempre meio diminuindo. Esse cara que eu namorei, depois que a gente terminou, ele veio e falou, tipo, eu te traía, tá, tipo assim, isso nem me importa. As outras coisas que você fazia eram tão piores que isso não, né? Então aí, mas ele não me... Que nem o pessoal que tá num relacionamento horrível, mas ele não me trai. Tipo, mas assim, daí, né? Mas tem uma grande amiga minha que ela bebe muito, né? Só que eu tento muito ficar na minha, porque eu fui assim já, e, puta, quem sou eu para falar que o certo é não fazer isso, tá? Enfim. E aí somos um grupo de 3 ali, mais próximas, e aí um dia essa outra falou para ela assim, puta, só cuidado que no teu casamento, né, para você não beber tanto, que quando você bebe você fica muito mal, tal. E ela, nossa, sério, eu bebo assim? Aí eu, tipo, você tá brincando, né? Então, aí nessas horas eu penso, caramba, tipo, será que o negócio que tá escrito na
que tá escrito na cara e tem gente que não vê e seria melhor falar, mas ao mesmo tempo... E ela ficou meio grata, assim, sabe? Falou, não, mas se eu bebo tanto, vocês têm que me... Pô, bom saber, eu vou tentar me... E nem foi um toque, foi só uma coisa assim, puta, só no casamento. Então, nesse dia, eu fiquei pensando assim, caramba, será que eu não sou uma péssima amiga de não... Às vezes, mais trocar uma ideia, assim, tipo, puta, meu, sei lá, que o álcool pra mim, eu acho que tava meio descontrolado, e quando eu comecei a simplesmente pensar... Às vezes ter uma conversa apenas, será que não é um jeito... O que você acha disso, assim, sabe? Mas é engraçado como... Deve ter alguma coisa escrita na minha cara também, assim, que eu não percebo, sabe? Então é muito louco isso, né? Eu tenho um pedido para vocês. Eu gostaria muito que vocês falassem tudo o que vocês acham para mim. Gostaria muito mesmo. Não, a gente fala pra caralho. Por exemplo, o seu hábito de beber vinhos tá perfeito, não tem nada aqui que mexer. Vamos beber junto mais. Verdade. Bom, vamos lá então. Tá passando do horário aqui. Tudo nosso, nada deles. Rapidinho aqui, com temática de Copa do Mundo. Ou de futebol, mais apropriadamente. A primeira é Palmeiras ou São Paulo? Você é obrigado a torcer para um dos dois. Vai ter que escolher. Nossa, porra, aí a morte é mais Nossa, suave. Santos, não, né? Santos é meio café com leite, né? Todo mundo falaria Santos, né? Nossa, isso é tipo o seu braço esquerdo ou o seu direito, né? Só dos seus filhos. Putz, eu tenho uma... Nossa, muito difícil, muito difícil. Mas eu acho que o São Paulino, no geral, e o André é uma exceção. Meus primos muito corintianos, o Regis e o Roger, falam que o André é um São Paulino com cara de corintiano. Mas a exceção feita ao André, o São Paulino ele tem um tipo de personalidade que é especialmente irritante. O palmeirense, pelo menos, ele torce, ele é verdadeiro. O São Paulino tem aquela coisa, gosta do time quando o time tá bem, não acompanha muito. Nem gosto tanto de futebol, então torço pro São Paulo, né? Então é uma postura perante a vida, e obviamente eu tô falando arquetipicamente, né? Que eu gosto, eu acho que eu preferiria, mas com muita dor no coração, um certo nojo, uma vontade de vomitar pro Palmeiras. O meu sentimento é idêntico. Eu não Embora gosto... Desculpa, fala. alguns dos meus melhores amigos sejam São Paulinos, mas se for obrigado a escolher, foi duríssimo, né, fazer esse tudo nosso nada deles, mas eu ficaria com São Paulo. Acho que tem um envolvimento da torcida com o time mais autêntico. O São Paulo ou o Palmeiras? Palmeiras, desculpa. Em geral, eu achava isso, mas assim, putz, esses melhores amigos que eu tenho também aqui de faculdade são paulinos, tipo, real, assim, que vão no estádio, que foi até uma surpresa para mim, porque meus pais sempre colocaram como, nossa, ir no estádio é, tipo, muito perigoso, sabe? E aí eu conheci o Mozão, ele ia no estádio toda hora e eles iam também, sempre. Então, acho que pelos amigos São Paulo. São Paulo, com certeza. Você é São Paulino? São Paulino. Eu sou por conta do meu pai, assim. Ele me obrigava a ser São Paulino, então ficou. Então... No seu caso, você teria que escolher entre Corinthians e Palmeiras, eu acho. É verdade. Não, é Corinthians, com certeza. Tá legal. O segundo é assistir jogo do Brasil na Copa de pé ou sentado? Sentado, né? Tamo velho. Tentado. Sentado, E fica de pé quando faz gol. É isso, pula. Boa. Mas assim, claro, quero que o Brasil ganhe, né? Mas faz muito tempo que eu não me envolvo com a... Tipo, eu gostaria de viver um Brasil e Holanda de novo, sabe? Se possível que ganhasse no final. Mas mesmo os jogos da Copa de 2014, que eu fiquei muito triste quando o Neymar saiu do jogo da Colômbia, depois o 7-1 foi tão bizarro que todo mundo ficou com um sentimento meio, tipo, que tá acontecendo? Que foi isso, né? Esse filme do Almodóvar aqui que aconteceu na minha frente. Eu gostaria de ter um jogo que eu, tipo, caramba, sabe? Que acaba e você... Puta, vivi um momento importante. Não tenho esse sentimento, assim, faz um tempo já. Faz, tipo, Eu acho que desde 98, na verdade. se o Brasil passar hoje, eu acho que o próximo jogo é um grande candidato.
Eu adoraria assistir sentado, mas não consigo. Tenho que ver de pé. Que é meio ridículo. E para terminar, amendoim com casca ou amendoim japonês? Japonês. Adoro. Eu não gosto de amendoim, cara. Eu não gosto de amendoim, mas o japonês... Eu não gosto de nozes, assim, castanhas. Não gosto no geral, então... Por isso é broxa. O que você tá chamando de amendoim com casca é aquele de estádio, amendoim torrado? Aquele que você precisa abrir mesmo. Viagra do Paraguai? Você precisa abrir ele, sabe? Aquele que vem dentro da embalagem. Daquela casquinha, assim? Isso, é. Eu sou fã desse. Sou fã. Você sabe que esses estudos de economia comportamental, né, que vira meio várzea, mas eu vi um que falava que, tipo, como você tem o trabalho de abrir o amendoim, que você dá mais valor para ele. É tipo, vocês já comeram caranguejo? Meu, puta que inferno. Eu não tenho a nobreza de gostar desse negócio. É muito difícil pra sair uma carninha assim, nada, sabe? Então, pra mim, não rola. E dizem que é uma iguaria, né? Eu já comi também, eu achei muito mais ou menos, meu. Não, e a galera que gosta, tipo, eu me senti assim, tipo, burra gastronomicamente, porque a galera pira mesmo, gosta, tem todo o martelo que você põe lá. Eu acho aquilo tão... Nossa, eu vou receber muitas mensagens de amantes do caranguejo. Desculpa, gente. Se alguém me ensinar a gostar, eu juro que eu gosto, mas não aprendi até hoje. É muito tempo mesmo. E dá dó, né, de jogar o bicho ali semi-vivo pra ferver, né? Não vai ter dicas culturais? Bora, começa aí, Filipão. Não, então eu vou dar uma rapidinha aqui só, porque é um tema que eu vinha falando que ia explodir, ninguém tinha falado ainda e o cara falou. E aí eu fiquei feliz. Eu até mandei para vocês no grupo ontem, que é um videozinho. This is not sustainable. The influencer bubble. How money works. Eu vou deixar aqui o link depois, mas que fala um pouco da bolha desses influencers aí, que está começando a explodir. E eu falei isso há meses atrás, que isso viria a acontecer, e eu acho que é um tema que as pessoas estão dando pouca atenção para isso, mas assim, foi criada uma economia nova com essa história, e ela tá, uma transferência de valor que foi dada, a gente já falou isso no Puro Malte, inclusive, a transferência de valor que foi dada na direção dos influencers, era uma bizarrice, né? E agora, felizmente, parece estar voltando alguma racionalidade a isso. Legal. Isso é o quê? YouTube? YouTube. Show. Vou falar rapidinho o meu também. Estou lendo A Arte da Estatística. Um livro assim, meio nerd, mas estou gostando bastante. Que dá uma recapitulada, né, nos principais conceitos de estatística e com umas referências legais, assim, de coisas básicas, sabe, que a gente nunca aprende, apesar de ter estudado estatística na escola, na universidade, mas assim, como é que você monta um gráfico, como é que você escolhe a escala do eixo, que tipo de gráfico é melhor para cada formatação de dados, né, se é um gráfico de ponto, de linha, de coluna, por que você usa cada tipo, tal. Então, enfim, tem gente que gosta dessas coisas e eu estou gostando. E ainda não assisti, mas estou muito curioso para ver o Robert Downey Jr. com o seu pai, né? Um tributo que ele fez para o pai, embora o pai também tenha participado da filmagem, que é o Sir. Eu agora não sei em qual, o Nelson descobre para a gente em qual das plataformas de streaming, talvez seja Netflix mesmo. Bia? Eu dei o podcast, acho que vale bem ouvir. E aí, procurar, que tem outros episódios legais. Eu terminei de ler um que você já deu de dica aqui, que é o Toda a Luz que Não Podemos Ver. E eu achei muito, muito, muito lindo, assim. É uma história que se passa ali na Segunda Guerra, mas ela é uma história, na verdade, sobre, tipo, humanidade, assim. Não sei como falar disso de um jeito não clichê, mas eu achei muito bonito. Me marcou bem. É bem legal esse livro. E eu tenho duas dicas. Uma porque eu estou na esteira ainda terminando The Crown e agora vai estrear no Netflix. Acho que já estreou a série do Harry e da Meghan, Harry e Meghan, que eu gosto de treta, eu gosto de fofoca, então eu quero ver
que eles vão contar. E eu fiquei lembrando da entrevista da Lady Di, que mostra na série The Crown, e se esse documentário também vai ter o mesmo impacto na família real. Tô curioso. E tem uma outra série que ela não é nova, ela é de 2015, que eu acho espetacular. Eu gosto muito de história, e é Versalhes. Já viram, não? Não, mas já ouvi falar. É sensacional. Conta a história do rei Luís XIV, que decide tirar o poder de Paris, né, tirar o centro econômico, político de Paris e construir o Palácio de Versalhes. E todo mundo achava que ele era louco, maluco, mas é uma história de poder, de sedução, de a criação da etiqueta, como a gente, de moda, do senso de moda, foi tudo ele que fez, ele e o irmão dele, né? É sensacional, uma série que tem que assistir, assim, é muito boa, tá na Netflix também, tem 3 temporadas. Que legal. Valeu então, galera. Nelson, passa o serviço aí pra turma. É sempre muito bom receber mensagens. 11 94 146 0690 ou e-mail puromalte@empiricus.com.br. Valeu. Grande Até prazer mais. falar com vocês. Grande abraço. Valeu, pessoal. Até semana que vem.